Olá para você que acessa o Portal Mir. Hoje, domingo, dia 25 de junho, muitas pessoas da comunidade brasileira, infelizmente, acordaram com um tremor que aconteceu. O primeiro terremoto que atingiu a região de Nagano hoje foi por volta das 7 horas da manhã. Atingiu magnitude 5,7 na escala Richter, chegando à escala Shindo 5 forte na escala japonesa. O tremor teve epicentro, esse tremor das 7 horas da manhã, teve epicentro na região de Otaki, Kisomachi, mas foi sentido aí amplamente na região de Nagano, mas foi amplamente sentido também nas províncias próximas. Gifu, muitas pessoas de Gifu, Aichi, Mie, Shiga nos mandaram mensagens dizendo que sentiram fortemente o terremoto das 7 horas da manhã. Logo em seguida, a Agência de Meteorologia do Japão recomendou cuidados para as próximas réplicas. E realmente, depois desse terremoto de 7 horas da manhã, aconteceram mais de 10 réplicas entre a escala 2 e 5, 2 e 4 de magnitude. A Agência de Meteorologia do Japão está recomendando cuidado para as próximas réplicas, porque podem ocorrer novos tremores de magnitude 5 nos próximos dias, especialmente durante essa próxima semana que entra. Então, agora há pouco, às 9h24, aconteceu um outro terremoto de magnitude, 4.4, conforme o Tenk JP aqui emitiu, chegando na magnitude 4.4, na escala japonesa chegou a Shindo 4. Ou seja, o forte terremoto de magnitude 5.7 que aconteceu em Nagano já teve muitas réplicas. Por isso nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, porque os funcionários da Agência de Meteorologia do Japão estavam ao vivo agora há pouco da NHK para avisar das possíveis réplicas que podem acontecer nos próximos dias, né? Segundo esse funcionário da Agência de Meteorologia do Japão, esse tremor aumentou o risco de deslizamento nas regiões próximas ao epicentro. Foi recomendado conferir a situação dentro de casa para garantir a segurança. Então, moradores da região de Nagano, a Agência de Meteorologia está alertando em relação às réplicas e que também podem ocorrer problemas de deslizamento de terra. O especialista ainda sugeriu tomar cuidado, pois durante uma semana há a possibilidade de novos tremores de magnitude 5 forte, especialmente nos próximos 2 a 3 dias. Ou seja, hoje é domingo, segunda, terça e quarta, a Agência de Meteorologia está com previsão de que possa acontecer outros terremotos de magnitude 5. Então, esse terremoto que aconteceu hoje às 7 horas da manhã, repetindo, logo na sequência aconteceram pelo menos 10 tremores, conforme a Agência Meteorológica do Japão indicou. Esse aqui que vocês estão vendo na tela é o último tremor de 4 graus, de magnitude 4 que aconteceu às 9h24, sendo que o primeiro terremoto aconteceu por volta às 7 horas da manhã, atingindo magnitude 5.7, uma magnitude relativamente forte. Então, a região de Nagano, os funcionários da Agência de Meteorologia do Japão estão preocupados em relação a réplicas. O funcionário, durante o comunicado que ele fez à imprensa, ele sugeriu tomar cuidado, pois durante uma semana há a possibilidade de novos tremores de magnitude 5, ou seja, uma magnitude forte, durante os próximos 2 a 3 dias, e que muitas réplicas podem acontecer. Essa coletiva que eles deram por volta das 8 horas, enquanto eles estavam dando a coletiva, já foram registrados, depois do terremoto das 7 horas da manhã, em torno de 10 réplicas de magnitude entre 2 e 4 graus. E a Agência de Meteorologia fez correções em relação ao forte terremoto 5 dessa manhã. Ele mudou a escala de magnitude 5.7 para 5.6 e alterou o status de uma profundidade muito rasa para a profundidade de 7 km. E segundo a NHK, nas duas localidades do epicentro não há notícia de pessoas feridas, mas em Agematsu-cho há informações de que danos aconteceram em telhados de residências. Então,
Repetindo, às 9h24 aconteceu um novo tremor, que é esse que eu estou mostrando aqui, anunciado pelo site TankJP. Ele aconteceu às 9h24, é uma réplica do terremoto que aconteceu às 7 horas da manhã, chegou a magnitude 4.4, atingindo Shindo 4 na escala japonesa, a uma profundidade de 10 quilômetros. E a agência meteorológica está emitindo avisos de que novas réplicas podem acontecer nos próximos dias. Então, devemos estar alertas, porque esse tremor com epicentro em Nagano, ele foi sentido com muita força em pessoas que moram em Aichi, em Shiga, Gifu e Yamanashi e outras regiões próximas. Até na região de Mie, o tremor foi sentido, o tremor das 7 horas da manhã. Então, nós recebemos, por exemplo, o relato de uma pessoa que mora em Nagoya, ela mora num terceiro andar de um prédio, e ela acordou porque estava chacoalhando muito o prédio que ela morava, em Nagoya, ou seja, a uma boa distância do epicentro do terremoto. Então, para você que está entrando no live agora, esse live é para falar sobre o aviso que os funcionários da Agência de Meteorologia do Japão estão dando de que podem ocorrer réplicas desse terremoto que aconteceu às 7 horas da manhã nos próximos 2 a 3 dias. Está me chegando uma nova informação aqui que em Otakimura, uma mulher de 80 anos sofreu ferimentos no corpo, pois as coisas de casa, os móveis, alguma coisa caiu sobre ela e ela ficou ferida. Tá? Então, o terremoto não foi muito forte, mas foi um tremor que está preocupando as autoridades por causa das possibilidades de réplica. Então, repetindo o anúncio feito pela JMA, nos próximos 2 a 3 dias, este forte terremoto que aconteceu em Nagano, ele pode ter réplicas de até 5 graus. Olha aqui o Rosário Miyashiro está dizendo que aqui em Aichi foi muito forte. O Wilson Nardi também está dizendo que em Kosai é longe, né? Shizuoka, ele sentiu bem o tremor das 7 horas da manhã. Então, esse tremor ele está preocupando a Agência de Meteorologia do Japão por causa das possíveis réplicas. O que o funcionário disse? Que o tremor aumentou o risco de deslizamento nas regiões próximas ao epicentro em Nagano e que recomenda conferir a situação dentro das casas e verificar a segurança. Isso para quem está em Nagano. E ele ainda sugeriu tomar cuidados, pois durante uma semana há a possibilidade de novos tremores de magnitude 5 forte, especialmente nos próximos 2 a 3 dias. Ou seja, hoje é domingo, né? Agora são 9h48, então novos tremores de magnitude 5 graus podem acontecer entre hoje, segunda e terça, até quarta-feira. Mas o período de uma semana está dentro de uma possibilidade de tremores. Tá? E foi feita uma correção, a magnitude de 5, que foi medida em 5.7 foi acertada para 5.6, tá? E nas duas localidades do epicentro não houve notícias de pessoas com ferimentos graves, mas que houve informações de danos de telhados em 2 casas e que uma pessoa se feriu. E a Agência de Meteorologia do Japão pede para os cidadãos, aí, principalmente nas regiões próximas ao epicentro, conferir como está a situação dentro de casa, se os móveis e utensílios estão presos corretamente e se a pessoa está bem, se a casa não sofreu danos. E se sofreu danos, é claro, procurar alguma autoridade. Então, repetindo, hoje, às 7 horas da manhã, 7h02, o portal publicou uma notícia logo cedo falando desse forte terremoto de 5 graus que aconteceu em Nagano, magnitude 5.7, que foi corrigida para 5.6, atingindo a escala japonesa Shindo 5 forte. Ele teve réplicas, foram mais de 10 réplicas desde o primeiro terremoto e agora há pouco, às 9h24, houve uma réplica mais forte de 4 graus que está preocupando as autoridades quanto a possíveis réplicas desse terremoto nos próximos 2 a 3 dias. Tá? A nossa equipe está publicando novas notícias em relação ao comunicado da Agência de Meteorologia do Japão e sobre esse último terremoto que aconteceu de 4 graus. Então, devemos todos ter cuidado com novas réplicas que podem acontecer nos próximos 2 a 3 dias. Contando a partir de hoje, domingo, durante 2 a 3 dias, nós podemos ter réplicas
do terremoto que aconteceu às 7 horas da manhã. Esse gráfico que vocês estão vendo é da notícia que vai ser publicada, ou já deve estar sendo publicada pelo portal, tá? Da réplica do terremoto de 7 horas da manhã. Essa réplica teve magnitude 4, ou seja, um terremoto relativamente forte. E a Agência de Meteorologia do Japão está prevendo novas réplicas de magnitude 5 graus nos próximos 2 a 3 dias. Inclusive, nós fizemos uma live há poucos dias atrás falando sobre a importância de todos termos o kit para casos de emergências. Os brasileiros costumam chamar de kit de terremoto, mas é um kit que toda família aqui no Japão deve ter preparada para caso acontecer um desastre natural, não só terremoto, um tufão ou algum outro problema natural que você possa ocorrer, você possa evacuar com segurança. Então, se você procurar nos vídeos ali do portal, nós falamos com detalhes sobre os itens que devem compor o kit para casos de emergências. Tá ok, pessoal? Então, vou repetir novamente o comunicado que a Agência de Meteorologia do Japão fez para os cidadãos, que o tremor que aconteceu hoje às 7 horas da manhã, de magnitude 5.6, foi um tremor forte que foi sentido em uma ampla área da região central do Japão, atingindo Shiga, Gifu, Aichi, Mie, atingiu também a região de Shizuoka e Yamanashi. Então, o epicentro foi em Nagano, mas ele foi amplamente sentido na região central do Japão. E os funcionários da Agência de Meteorologia do Japão estão dizendo que esse tremor ele irá ter réplicas nos próximos 2 a 3 dias de magnitude 5 graus, mas que durante uma semana é perigoso acontecer novos terremotos. Então devemos tomar cuidado. Eles sugeriram para que todos os cidadãos verifiquem a situação dentro da sua casa, verifiquem se não houve, principalmente para quem mora próximo ao epicentro do terremoto, se não houve danos na casa, e verificar se os móveis estão em uma condição segura, pois houve relato de uma pessoa que se feriu por causa de queda de utensílios domésticos ou móveis sobre ela. Ainda não temos detalhes específicos disso. E 2 casas em Agematsu-cho, em Nagano, tiveram danos nos telhados. Tá ok? Então, esse é um aviso para que novas réplicas, em relação às novas réplicas que podem acontecer. Desde o terremoto que aconteceu hoje às 7 horas da manhã, já foram mais de 10 réplicas em Nagano. Então, os brasileiros aí, as pessoas que moram em Nagano, provavelmente estão sentindo bem aqui, ó. Tem uma pessoa, Alberi Rabé, está dizendo que os tremores secundários estão sendo muito fortes, tá? Michele Shimada está agradecendo aqui pela informação. Olha, a Jéssica Dallahu está dizendo que em Chiba também tremeu, ou seja, lá para Kanto, para a região de Kanto, algumas pessoas também sentiram muito forte. Daisy Jerônimo está dizendo aqui que foi muito forte, ela assustou muito, mas ela não disse onde está, né? Tem o senhor Takahashi está falando que em Rekinan o pessoal ali sentiu muito forte o terremoto. Rekinan é uma cidade de Aichi, tá? Então, temos aqui relatos de muitas pessoas dizendo aí, em diversas regiões próximas do epicentro, na região central aqui do Japão, que sentiram o terremoto, tá ok? Então, o portal está publicando novas informações aí sobre os terremotos e sobre as réplicas. Ó, a Angel Cuiabana está dizendo que em Okazaki ela sentiu forte o terremoto também. A Shizuka Sumi está dizendo que em Toyota ela sentiu e foi de longa duração. Iwata, Luciana Sérgio Takahashi está dizendo que em Iwata ela sentiu muito forte o tremor. Idilene Nakatsu, que mora em Nishio, perto de Nagoya, sentiu o terremoto com muita força também. Mais uma pessoa de Rekinan aqui também falando, em Aichi. Ou seja, o terremoto com epicentro em Nagano, tá? Ele aconteceu hoje às 7 horas da manhã, foi sentido em uma ampla área na região central do Japão. E chegou mais uma informação, enquanto a gente está falando aqui, um novo terremoto magnitude 3.6 aconteceu em Nagano. Enquanto a gente estava falando essa live, uma réplica do terremoto magnitude 3.6 no mesmo lugar aconteceu às 9h48, tá ok? Ou seja, já são quase 15 réplicas desse terremoto que aconteceu às 7 horas da manhã
sendo que aconteceu uma réplica forte de 4 graus, agora uma outra de 3,6 graus de magnitude. Então, as autoridades previram corretamente de que que as pessoas devem ficar alertas em relação a réplicas de terremotos que podem acontecer. Uma outra pessoa que mandou uma mensagem para a gente aqui, André Luiz Varguete Shigemoto, falou que mora no local do tremor. O mais forte, ele estava dormindo e acordou com as sirenes da cidade. E já sentiu 3 tremores fortes e ele está muito preocupado. André Luiz Varguete, o brasileiro André Luiz Varguete Shigemoto, diz que mora aí em Nagano, na região próxima ao epicentro do tremor. Ele acordou com o forte terremoto e também com as sirenes da cidade que já mandavam alertas em relação aos cidadãos. E ele diz que já são 3 tremores fortes e está muito preocupado com a situação. Então, pessoal, nessa manhã de domingo, como aumentou o número de pessoas aqui nessa live, eu vou repetir o comunicado que a Agência de Meteorologia do Japão deu. Então, hoje às 7 horas da manhã, um forte terremoto, magnitude 5,7, depois foi corrigido para 5,6, aconteceu em Nagano, com o epicentro da região de Kisomachi, mas esse forte terremoto das 7 horas da manhã foi sentido em uma ampla área, na área central do Japão. E logo em seguida, funcionários da Agência de Meteorologia emitiram alertas em relação à possibilidade de réplicas que podem acontecer nos próximos 2 a 3 dias. O funcionário disse que o terremoto aumentou o risco de deslizamento em regiões próximas ao epicentro, recomendou para os cidadãos conferirem a situação dentro de sua casa para garantir a sua segurança e já teve muitas réplicas e eles previram réplicas de magnitude 5 graus de magnitude nos próximos dias, principalmente durante uma semana, mas especialmente entre 2 e 3 dias podem ocorrer réplicas de 5 graus de magnitude na região de Nagano. Então foi recomendado para que todos tenham muito cuidado e que novos tremores podem acontecer, tá ok? Então esperamos, e foi falado agora há pouco aqui da importância de todas as famílias, todos os cidadãos devem ter em suas casas o kit para emergências, o kit de terremoto, ou seja, um kit contendo alimentos e outros itens para pelo menos 3 dias de subsistência para sua família, caso você precisar evacuar, caso ocorra um tremor de uma magnitude maior e que cause uma grande destruição, tá ok? Então, a Agência de Meteorologia do Japão está alertando em relação a réplicas de magnitude 5 graus que podem acontecer nos próximos 2 a 3 dias. Ok? E em relação aos brasileiros que moram em Nagano, a nossa equipe pede para que vocês tomem cuidado, tá? Estejam alertas, informações e que nós do portal vamos estar rezando, vamos estar orando aqui pelo seu bem-estar, tá ok? E sempre que tivermos informações nós iremos postar o mais rápido possível. Então, para todos vocês que acompanharam esse live até agora, esse live foi para falar sobre essa possibilidade de novos terremotos acontecerem de magnitude 5 graus nos próximos 2 a 3 dias, mas a Agência Meteorológica do Japão alerta para terremotos que podem ocorrer até no prazo de uma semana. Tá ok? Então, espero que vocês tenham um bom domingo, fiquem com Deus e acompanhem sempre aqui no portal novas notícias sobre este terremoto forte que aconteceu em Nagano. Um grande abraço para todos vocês, obrigado por ter acompanhado o live e a equipe do portal vai estar alerta para postar novas informações em relação a este terremoto de Nagano e, é claro, em relação a outros terremotos, né? Muito obrigado. Kim Marumo está dizendo que mora em Shinsakai, Nagoya, diz que sentiu muito forte o terremoto também. O William está dizendo que em Hamamatsu ele não sentiu, apesar de que agora há pouco uma pessoa disse que de Kosai ela sentiu muito forte esse terremoto, né? Mas tem mais gente de Hamamatsu aqui dizendo que sentiu o terremoto, tá ok? Então se você quiser deixar aí a cidade que você mora e se você sentiu o terremoto, tá? Deixe para as pessoas saberem até onde que esse terremoto foi sentido
que vai ser de muita utilidade para as pessoas. Então, se possível, deixe nos comentários aqui a cidade que você mora e como que você sentiu esse terremoto. Vai ser importante para outras pessoas poderem saber até onde que esse terremoto chegou. Tá ok, pessoal? Então, tenham um bom domingo e vamos ficar alerta às notícias. O portal vai estar de plantão para postar mais notícias em relação a esse terremoto que aconteceu hoje em Nagano. Tá joia? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês. Peraí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tem uma pessoa lá do Brasil que ela tem parentes aqui no Japão e está perguntando se tem possibilidade de tsunami. A senhora Célia Ogawa. Ela tem parentes aqui no Japão e está perguntando se há possibilidade de tsunami. Olha, Célia, esse terremoto ele aconteceu em terra, o epicentro dele foi no continente. Então, terremotos desses dificilmente vão gerar alertas de tsunami. Tá? E na NHK estava escrito bem grande lá que não há perigo de tsunami. Tá? Então, normalmente, terremotos que acontecem em continente, eles não geram tsunamis. Então, mas nesse caso em específico, já foi dito que não há perigo nenhum de tsunami, porque por causa da posição do epicentro do terremoto. Tá ok? Então, para vocês que acompanharam esse live, vamos ficar alerta às possíveis réplicas que podem acontecer hoje durante o dia. Tá ok? Até em Yamanashi aqui, a senhora Regiane Yoshida mandou uma mensagem que a família inteira acordou com um forte tremor. Tá joia? Então, um grande abraço para todos vocês. Obrigado por ter acompanhado esse live. Tenham um ótimo domingo.